noite a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco. Hoje nós vamos falar sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro faz parte das obras básicas de Allan Kardec. Ele foi o terceiro livro a ser publicado no ano de 1864. Inicialmente, ele não tinha esse nome. Kardec tinha colocado um outro título, como Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e que depois ele adequou para o Evangelho segundo o Espiritismo. E este livro, ele nos traz uma grande, profunda reflexão sobre justamente passagens do Evangelho de Jesus e que estão sendo analisadas à luz da nossa doutrina espírita. Já no prefácio, e a intenção de hoje é que a gente justamente reflita um pouco sobre qual é o objetivo dessa obra, aonde justamente Allan Kardec, junto com os espíritos, estavam justamente pensando, refletindo sobre o conteúdo dessa obra. E já no prefácio, nós vamos verificar que é um prefácio curto e que o Espírito de Verdade ele vai nos dizer que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, já se movimentam, recebendo as ordens de comando de Deus para trazer a iluminação e nos tirar da cegueira. Então, nesse momento, a espiritualidade já se prepara para desvendar uma série de informações, uma série de saberes importantes para a humanidade. E aqui o Espírito de Verdade já começa a pontuá-las. Ele nos diz que essa verdade é uma verdade que vem para dissipar as trevas, para retirar as sombras completamente diante de nós, para nos trazer uma diferença importante dentro do nosso conhecimento, para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. O que ele quis dizer com isso? À medida que a gente avança na questão do conhecimento, a gente vai tendo uma percepção completamente diferente. A percepção de que a vida ela não pode ser resumida apenas na existência que nós estamos aqui a viver. Na verdade, a verdade é que a vida é a espiritual. Quando os espíritos, no momento, são em demanda virem a esclarecer, através do Evangelho do Mestre Jesus, o caminho a ser seguido, nós vamos reparar que as trevas caminham para serem dissipadas. Confundir os orgulhosos significa o quê? Nós que somos vaidosos, orgulhosos, quando somos colocados diante da verdade, nos é mostrado então um novo caminho. Já não temos mais a certeza de que o materialismo é o aspecto mais importante da vida, mas antes precisamos pensar que existe alguma coisa a mais. Então, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus vem nos chacoalhar, nos mexer profundamente dentro disso. E vem glorificar os justos, como nos diz o Espírito de Verdade. Por quê? Porque, na verdade, vem valorizar os justos. Vem dizer, olha, vocês que estão lutando, vocês que estão se dedicando a uma mudança, a um autoconhecimento, a uma renovação íntima, vocês sim vão ser valorizados. E os outros não vão ser punidos, porque nós sempre achamos que quem está errado, quem cometeu uma falha, merece uma punição. Dentro da nossa mente tão pequena, mas muito injusta e vingativa, acreditamos sempre que o outro cometa uma falta, precise de uma punição. Isso é um erro. Deus não julga, Jesus não julgou, não somos julgados apenas pela nossa consciência e apenas por nós mesmos. Portanto, quando o Espírito de Verdade avança e nos fala sobre o amor,
ele vai nos dizer uma coisa importante, que o amor, ele vem de Deus. Recebemos esse amor como uma dádiva do Criador, e ele espera que nós saibamos nos amar, e que esse amor vá mais além, como Jesus nos disse, dê mais de si, entregue-se mais, confie mais, venha, caminha, vem comigo. Nós somos muito comedidos, nós somos muito reservados quando temos que entregar um amor, reservamos ele demais, guardamos demais esse amor, mas para quê? Isso é egoísmo, isso não é amor. Jesus, quando esteve entre nós, nos mostrou o que é realmente amar, é entregar, é abrir o peito. Por isso que o abraço é aquele movimento em que nós abrimos o peito e acolhemos o outro num movimento em que trazemos o outro ser junto para o nosso peito, próximo ao coração, próximo ao calor que existe dentro de cada um de nós. Isso representa entrega. O abraço é uma entrega, quando deixamos que o amor que existe dentro de cada um de nós flua. Mas os Espíritos nos alertam que esse amor não pode ser apenas da boca para fora, precisa ser aquele amor que é vivido de dentro do coração, com autenticidade, com veracidade, com o coração voltado a Deus. Aí sim. E para que esse amor ele flua, precisamos praticar o bem. Não existe outra maneira de vivenciar o amor, a não ser na prática do bem. Eu não sei como eu vou fazer, eu não amo, eu não sei amar, eu não gosto, eu não sei como gostar. É vivendo, é se entregando, é procurando auxiliar, ajudar, colaborar, cooperar. É assim que nós aprendemos a amar. Não nascemos sabendo plenamente tudo. Por isso nos é dado uma vida imortal, para que sigamos adiante neste processo. Precisamos ter paciência conosco, carinho, dedicação, mas ao mesmo tempo precisamos ter coragem para ir adiante, para seguir, para enfrentar, para desafiar a nós mesmos. Assim é a vida, um desafio após outro. E Deus nos coloca isso a todo momento. São provas, são dificuldades, são problemas, são questões que parecem que não têm solução, que são demasiadamente difíceis, que olhamos, que pensamos, é a doença de um, é a doença de outro, é a dificuldade de um, é a dificuldade do outro. Mas afinal, para que tudo isso? É para que aprendamos, para que possamos, enfim, enfrentar situações difíceis, porque não adianta as coisas serem fáceis. Se elas forem fáceis, nos acomodamos, achamos que está tudo simples, está tudo fácil de ser resolvido, mas não é. Precisa haver uma certa dificuldade, precisa haver a certa resistência para que possamos ir adiante, para que a gente force, para que a gente vá mais além. Jesus nos convidou a isso, ele fez um convite muito claro, diz que venha, larga tudo, deixa tudo para aí, isso vai passar, vem comigo, eu te mostro qual é o caminho, tudo é leve para mim, tudo é suave para mim, não há dificuldade, então vem. Ele nos ensinou isso, de uma maneira suave, amorosa, caridosa, amiga, companheira, compassiva. Por que não segui-lo? Por que permanecer na situação em que nos encontramos? Aí nos vem a beleza que nos traz aqui todo esse conhecimento do Evangelho. E aí Kardec, na sua intuição, esse espírito magnânimo, com sua capacidade imensa de entendimento e de compreensão, aliado à ciência, à sua organização, à sua disciplina, à sua determinação, ele vai e organiza as passagens bíblicas, o Evangelho de Jesus. Mas tem tudo aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo? Toda a Bíblia se encontra aqui? Não, não se encontra. Por quê? Porque não havia necessidade disso.
Aqui existem os aspectos mais importantes das passagens do Cristo, os pontos cruciais, aqueles pontos em que nós temos muita dificuldade de compreender, de entender, de tornar aquilo claro. Somos seres ainda muito embrutecidos nesta compreensão. Tudo que está escrito no Evangelho, na Bíblia, se formos olhar, tentarmos ler aquilo, como se diz, ao pé da letra, não vamos entender nada, nada. Porque ali é uma forma de escrita que ela tem uma figuração, uma forma de escrita que não é clara. Mas aonde estão, afinal, os ensinamentos dentro da Bíblia? Ele está entremeado justamente ali, naquelas frases, naquelas linhas, naquelas passagens. Nós verificamos como lemos a Bíblia, é como se estivéssemos repetindo. Aí se lê, porque Jesus passou por aqui, desceu dali, foi para cá e foi para acolá, e daqui vai para cá, para lá e para aqui. Não, não. Preciso ser lido com entendimento, percebendo que existe ali no meio, que é o ensinamento cristão, evangélico, moral, o código de amor, de carinho, de compreensão, de libertação e de iluminação do Mestre. Pois bem, vamos verificar então que Kardec nos diz o que nesses ensinamentos? Que a parte principal, justamente, do Evangelho é um ensino moral. É um ensino moral. Ah, mas eu li que existe determinada passagem que aconteceu isso com o Mestre Jesus, ele foi dali, foi para cá, foi acolá, subiu o monte, desceu o monte, e ele vestia uma túnica assim, uma túnica assado, mas qual a importância disso? Porque vamos a discutir essa questão? Não vamos chegar a lugar nenhum. O Mestre não escreveu nada, ele não redigiu, ele não foi o autor. O que fica para nós e que Kardec, por intuição, recebeu da espiritualidade foi o quê? Pautemos a decisão em cima do ensino moral. Então aqui, quando vocês abrirem este livro, vocês vão perceber que ele está repleto, recheado de passagens que falam do aspecto moral, do amor, do perdão, de como nos comportarmos diante de uma outra pessoa, de como nos colocarmos numa situação delicada e que nos é colocado julgar o próximo. Jesus ensina isso. Há que se captar isso. Está aqui. O ensinamento dele, como nós devemos nos relacionar diante de situações que nos parecem difíceis. Ele vive isso por nós. Ele passa essas situações para que elas se tornem vivas dentro da nossa mente. Ah, mas que exemplo tu tens? Ah, que exemplo? É a mulher adúltera, o que acontece com ela? É jogada diante de Jesus e ele está lá a mexer na areia. E aí perguntam, e aí? Segundo a lei, tem que ser punida. Apedrejada até a morte. E aí o que a passagem nos diz? Era para ele julgar. Qual o julgamento? Qual o ensinamento moral? Qual o ensinamento moral daquele momento? Qual foi? Jesus nos diz: atire a primeira pedra aquele que não estiver em pecado. Quem de nós não comete erros, falhas, equívocos? Qual de nós aqui é perfeito? Nenhum. 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 Então Jesus quis ensinar o que naquele momento? Quem tem a condição de julgar o outro? Nem ele julgou. Quem tem o direito e a condição de julgar é Deus. É Deus, só Ele pode fazer isso. Nem Jesus fez julgamento nenhum enquanto esteve aqui, porque Ele sabe que Ele não poderia realizá-lo. Ele é um espírito de luz, de muita evolução, que Ele tenha completa noção.
da posição hierárquica dele, que ele nunca iria fazer isso. Quem faz somos nós, seres ainda inferiores, rastejantes, envolvidos em sombras, em trevas, em dúvidas, em mentiras, em ilusões, que ainda desejamos muito mal ao próximo, que vivemos na maldade, que pensamos ainda em muitas coisas ruins, que sentimos, que atuamos ainda dentro do mal, e nos comprazemos com isso. Quantos sentem uma satisfação enorme em fazer o mal ao próximo? Uma coisa absurda, absurda. O que se vê hoje na humanidade. Somos nós, atuando desta forma tão mesquinha, tão ruim, tão desorganizada, tão perversa. Mas o mestre, o que ele fez? Ele disse, atire a primeira pedra. E aí a passagem nos fala o quê? Que todos se afastaram, foram embora. E aí diante dela ele diz, cadê aqueles que estavam te acusando? Não estão mais, foram embora. Como a dizer, não tem nenhum aqui perfeito que possa te julgar. O ensinamento é moral. Todos temos falhas e erros, não temos o direito de julgar o próximo. É indulgência, indulgência. É quando eu sei que o próximo tem erros, mas eu também tenho. Eu os tenho dentro de mim. Qual é o meu direito de julgar o outro? Ah, não, mas foi uma coisa muito grave que ele fez, foi um equívoco muito grande, foi uma coisa sem precedentes. Mas que ponto é esse de julgamento? Jesus não fez isso, ele não julgou. O que ele falou para a mulher foi um exemplo para nós levarmos para nossas vidas. Ele disse, vá, não peques mais, siga o teu caminho, vá, acerta o que não está correto, corrige, vá de encontro ao que realmente é o melhor para você mesmo. Isso é um ensinamento para nós aplicarmos nos dias atuais, olharmos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho e verificarmos aquelas pessoas a quem nós estamos julgando, a quem nós estamos constantemente criticando, aquelas pessoas a quem à nossa volta nós olhamos e dizemos, não, essa pessoa, ela faz isso, ela faz aquilo, ela comete esse erro, não deveria fazer isso ou aquilo, afinal, quem somos? Que chegamos a julgar todo mundo no trabalho, que chegamos a julgar as pessoas dentro da nossa casa, e pior, julgamos os nossos vizinhos. Chegamos e julgamos o vizinho, que é isso, que é aquilo, que deveria isso, aquilo, mas que isso? Onde nós estamos? Mal conseguimos dar conta da própria existência, vamos ainda tomar conta da vida do outro? O ensinamento de Jesus é claro. É para nós utilizarmos o ensinamento dele. Ele não saiu ali depois a falar da vida de ninguém. Ele não saiu ali depois para fofocar nada. Não houve esse tipo de atitude, nem ele faria isso. Mas nós, ainda indisciplinados, tramitamos ainda por essa jornada. E o que nos fala o Evangelho, corrija isso, corrija o caminho, acerta o passo, bota ele novamente na linha. A nossa língua, ela é extremamente ácida. A língua do ser humano é extremamente ácida. Inclusive, é uma das partes mais contaminadas do corpo humano. Uma mordida de um ser humano causa danos muito grandes, grandes infecções, maiores até do que os animais. Então, devemos ter atenção com o que sai da boca, já não foi dito isso? Não é o que entra, mas o que sai. O que representa isso é o que eu sinto, é o que eu penso e aí eu falo. É melhor estar em silêncio, para si e para o próximo. Muito melhor, mas não nos aguentamos, temos que falar, temos que dizer, temos que criticar, temos que dizer uma opinião, como se aquilo fosse uma questão de honra. Que honra? Honra de quê? De falar mal do outro? De maltratar o outro? De ferir o outro? A humanidade já está cansada de se maltratar, de se ferir, de se agredir, de se violentar. A hora de pacificação, pois o Mestre nos ensinou a sermos pacíficos.
Ah, mas eu não sou submisso a ninguém, isso não é submissão, e Jesus nunca foi submisso. Jesus colocou sempre claro as posições dele, o caminho dele. Só que ele não precisava utilizar a força física para nada. Ele utilizava a força moral. Coisa que nós estamos distantes para realizar é a força moral. Quando aprendermos que a moral é a estrutura, a raiz de tudo, entenderemos o poder que nós somos, que temos e os deuses que somos. Pois foi isso que Deus deixou para cada filho seu. Não é para maltratarmos a nós nem o próximo, mas antes, criarmos uma grande corrente de amor, de compreensão, de fé e de luz entre todos nós, para que sigamos adiante, unidos num único propósito, que é este, que está aqui no prefácio, que foi lido pelo Espírito de verdade. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor. Fazer a vontade de Deus é uma coisa extremamente importante. É estar em uníssono com as leis divinas. É não ir contra o Pai, no sentido do amor, da caridade, da justiça e da fé. Precisamos ter isso importantemente dentro dos corações. Veja bem, nesta introdução, uma coisa importante que Kardec nos diz é que essencial é colocar justamente todas essas passagens ao alcance de todos. Sabe o que Kardec pensou? Ele justamente viu uma coisa fundamental. Essas passagens bíblicas, elas trazem em si justamente a dificuldade da compreensão, pela forma que foram redigidas naquele tempo. E aí, a espiritualidade diz: vamos clarear isso, vamos jogar uma luz sobre isso, para que todos possam ter acesso a isso, esteja ao alcance de todos, todos possam olhar, entender e poder ter a possibilidade de utilizar tudo isso que está aí em benefício próprio, em benefício de todos. Sabe quando você quer trazer uma coisa universal? Sabe quando você quer trazer uma coisa que você divida e reparta com todos? Sabe quando você não quer criar barreiras, paredes, obstáculos e empecilhos? É isso a ideia da doutrina espírita. Ela é não trazer empecilhos, barreiras e obstáculos. Ah, pertence aos espíritos a doutrina espírita? Nunca pertenceu, pertence a todos. A todos. Isso não é considerado somente uma religião, veja bem, é muito mais do que isso, é algo além disso tudo. Isso é universal, é infinito esse conhecimento, não pertence a um só. Por isso que Kardec vai dizer aqui mais adiante uma coisa importante, que este conhecimento todo aqui, ele não foi entregue a só um homem, não foi. Não foi entregue. E por que não? Se um homem só recebesse toda a informação doutrinária espírita, o que poderia acontecer? Uma única pessoa? E Jesus já tinha feito um comentário sobre isso, que na verdade essa terceira revelação não significaria um ser, significaria algo diferente. Ou seja, nós estamos diante de um conhecimento completamente diferente. Ele não foi colocado em um único ser, num homem só, num ser humano só, num único ser. Não. Deus, então, chega neste momento e diz: bom, tudo que se sabe, tudo que se tem conhecimento, isso vai começar a ser espalhado, disseminado, difundido, de uma maneira repleta de amor para todos. Então não foi para um só.
No momento em que você traz um determinado conhecimento, um saber, e esse saber, ele desde o seu nascimento, desde a sua origem, ele já é expandido, ele já espalha, ele já dissemina, ele já se torna universal. Não é de um homem, porque um homem, ele pode falhar. Um homem vai chegar um momento em que o corpo morre. Mas na hora que você espalha isso tudo, você aí espalha um saber. A profundidade disto é tremenda. Precisamos entender isso. Por isso, quando a espiritualidade começa a trazer o conhecimento até os médiuns, e dos médiuns, então, ele começa a se espalhar por todo o planeta Terra, o que vai acontecendo? Vai acontecendo é que essas informações, elas vão chegando em vários lugares. Vários países, várias localidades vão recebendo através dos médiuns várias informações do mundo espiritual. Ah, muito bem. Mas Kardec fez o quê? Ele teve a missão de vir e dizer, olha, cada localidade dessa, cada médium que tem essas informações, isso tudo é importante, isso tudo faz parte de uma única rede, isso tudo faz parte de uma única conexão, isso é uma coisa só, está em todos os lugares, porque assim Deus quis. Na hora que Kardec começa a fazer, então, a união disso tudo, pronto, acabou. As coisas começam a vir, as coisas começam a vir. Kardec recebe uma avalanche de cartas imensas chegando até ele, uma quantidade imensa que ele não dava conta de responder. Médiuns do mundo inteiro enviavam informações, mensagens, tudo que viviam, mas não tinham com quem compartilhar. Muitos acreditavam que era o quê? Doença, problemas mentais, perturbações. Havia muita desinformação. Os médiuns tinham as suas manifestações, mas não sabiam o que eram aquilo, para que serviam. Havia um preconceito imenso. As pessoas se escondiam, muitas eram colocadas em hospícios, manicômios, como doentes mentais, porque estavam expressando a mediunidade, o diálogo com o mundo espiritual. Quando o advento de Kardec vem, ele justamente clareia, como o Espírito de Verdade diz, é para dissipar as trevas e as sombras, é para trazer luz aos olhos cegos dos homens, para que eles vejam qual é a realidade do mundo espiritual. E neste momento em que Kardec diz, isso tudo é o mundo espiritual, pronto. Aí todo mundo vem e vai e une em torno, e Kardec, com sua magnanimidade espiritual, ele vai começando a organizar, a filtrar, a dar um corpo a tudo isso, porque como ele mesmo diz, a fé inabelável é aquela que é a única que consegue encarar a razão face a face, ao longo da história. O que ele quis dizer com isso? Não adianta só a gente acreditar, não adianta só você confiar, não adianta só você ter a certeza em alguma coisa, você precisa usar o seu raciocínio, você precisa pensar sobre a sua vida e sobre a sua existência. Por que aquilo está acontecendo? Então eu digo para você, olha, porque então os raios que vêm do sol, eles são os raios de Deus, se você ficar embaixo dele, Deus então entra no seu corpo. Tá, eu digo isso para você, mas você tem que pensar se isso é verdade ou não. E Kardec diz, não é assim, tem que se pensar, porque no mundo espiritual existem espíritos de várias categorias, existem espíritos de vários níveis, de várias classes, como temos aqui na Terra, pessoas com maior ou menor esclarecimento, pessoas com maior ou menor sensibilidade moral e espiritual. No mundo espiritual não é diferente. Então existem espíritos que são mais ou menos evoluídos,
em que são mais ou menos violentos, que são mais ou menos orgulhosos, vaidosos, como aqui na Terra. Então Kardec, o que ele faz? Precisamos perceber que no mundo espiritual também existem espíritos de várias categorias. E ele ensina isso tudo, por isso foi lançado o primeiro livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns, e em terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Há um sentido, se esclarece a espiritualidade, se esclarece os médiuns, e depois você vem com a questão moral. Veja, neste momento Kardec diz, existem esses espíritos todos que vão se manifestar, mas precisamos ter alguns critérios para que a gente possa entender as mensagens que vão seguir e as quais vão ser colocadas aqui. Vão ser colocadas em um livro, vão ser compiladas. São todas as mensagens que vão ser aceitas? São todas as mensagens que são verdadeiras, verídicas e autênticas? Não, não são. Não são. Então, como o codificador fez isso? Ele diz uma coisa importante que ele vai falar, que é justamente obviar a esses inconvenientes, reunimos nessa obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal. E aí se tem que utilizar o que ele diz, uma coisa que é justamente a razão. Na hora, então, que uma mensagem chega através de um médium e chega até ele a mensagem, ele precisava avaliar a mensagem, não pela superfície, não pela casca, não pelo que está por fora, mas pelo miolo, pelo conteúdo, pela essência. Isso é o aspecto mais importante, a essência da mensagem. O que ela estava a trazer naquele momento? Tem um conteúdo moral profundo? Está de acordo com o código evangélico de Jesus? Então é boa. Mas muitas vezes era escrita de uma maneira que era superficial, muito bem escrita, mas vazia por dentro. Ou então já vinha com o nome do Espírito que estava escrevendo ali. E qual o valor disso? Tem que se pensar. Porque o Espírito escrever o nome dele nem sempre é o aspecto mais importante. Não é o aspecto mais importante. É justamente qual é a essência desta mensagem. E ali sim, a gente vai observar que Kardec começa a fazer justamente a seleção dessas mensagens. Recebia muitas, mais de 1.100 espíritas pelo mundo inteiro, recebia aquelas mensagens. E aquelas mensagens, ao chegar, ele analisava. Muitas dessas mensagens que foram colocadas aqui por espíritos, Kardec filtrou, selecionou, colocou muitas do lado de fora. E como é que ele sabia as que ele deveria colocar, além do que ele era intuído pela espiritualidade, através de uma coisa que ele colocou como uma metodologia importante dentro da ciência, que é uma coisa chamada de concordância universal. Concordância universal. Quando Kardec coloca aquela pergunta que os espíritos respondem, o que é Deus? Essa pergunta ela é enviada para várias localidades, vários países, para vários médiuns, e ali vem uma série de respostas. Havendo uma concordância nas respostas, a maior quantidade possível, em localidades diferentes, por médiuns diferentes, de idiomas diferentes, aí aquilo tem um valor. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Os espíritos entraram numa concordância da resposta, e aí aquilo é aceito. Ah, mas não tiveram respostas únicas? Sim, tiveram várias respostas únicas, mas por serem únicas, acabam sendo consideradas apenas opiniões, e não um consenso coletivo. Quando você tem um consenso, você tem mais o quê? Autenticidade naquilo. Ainda mais quando a mensagem vem de localidades diferentes. É diferente de um único médium receber mensagem de vários espíritos. Fica difícil você dizer,
que aquilo tudo é verdadeiro. Porque ele pode estar sob influência, infelizmente, de seres inferiores, de irmãos que estão ainda perturbados e ainda podem dar nomes, codinomes, que sejam de espíritos conhecidos, e aí se faz uma confusão muito grande. Então você tem que ter médiuns de localidades diferentes, de pontos diferentes, a responder a mesma coisa, e aí você unifica e valoriza aquela resposta. E se vocês forem ver aqui, existe uma sequência disso tudo, e que Kardec ele coloca primeiro a passagem bíblica, depois ele vai nos falar sobre uma avaliação mesmo que ele diz, e depois uma coisa chamada de instruções dos espíritos, em que os espíritos vão fazer comentários sobre aquela passagem bíblica. Eu não vi destruir a lei. Isso é a passagem. Porque Jesus disse isso? Jesus disse isso porque ele queria dizer que ele não veio destruir mesmo a lei. Ele veio justamente cumpri-la. Ele veio demonstrar qual é a lei divina e que essa lei divina é que deve ser seguida. E aí os espíritos que vêm, eles começam a falar sobre isso, a esclarecer com mais detalhes sobre isso. Cada passagem, então, ela sofre uma metamorfose de explicação para que se possa entender o que está a acontecer. Por isso, a autoridade da doutrina espírita, ela passa por todos esses aspectos, por esses pontos. Por isso, o espiritismo, a doutrina, ela não tem uma nacionalidade, ela é neutra. Não tem. Qual é a nacionalidade da doutrina espírita? Ah, é a francesa. Não, não é. Kardec era francês, mas ele nasceu na França. Hoje nós vamos à França como? O que existe de doutrina espírita na França? Apagado. Mal sabemos alguma coisa de lá. Hoje temos o Brasil como uma região com uma demanda imensa dentro do espiritismo, como já estava programado pelo Mestre Jesus, esse caminho todo nesta direção. Não tem nada ao acaso, tudo tem um sentido maior para acontecer. E nessa universalidade, você aumenta a propagação, você coloca isso adiante para todos seguirem adiante nesse processo, que precisa ser um processo espontâneo dentro da espiritualidade. Precisamos entender que neste processo que Kardec enfrentou de colocar todas essas informações aqui dentro foi um processo extremamente trabalhoso. Vocês imaginem, naquela época, tendo somente a escrita, um pedagogo como ele, unificar tantas informações e trazer um ensinamento do Mestre Jesus nestas palavras. Foi algo, assim, extremamente importante e que deixa a todos nós, até hoje, extremamente satisfeitos. Porque tudo o que foi plantado, tudo o que foi codificado, nós podemos utilizar até o momento. Somos, sem dúvida nenhuma, o quê? Beneficiários disso tudo. Somos todos beneficiados. Por que Kardec fez isso? Não temos mais que ter o trabalho de pegar a Bíblia e o Evangelho e ter que ficar lendo aquelas passagens para podermos entender o que está escrito lá. Já temos isso tudo mastigado, trabalhado, traduzido, entendido e transparente. Nos cabe apenas fazer o quê? Utilizar isso tudo nas nossas vidas. Pegar o que está aqui dentro, que é uma riqueza enorme, que é um tesouro enorme, e revertermos isso daí para as nossas vidas, porque não adianta isso tudo estar escrito aqui, não adianta em falarmos em amar a Deus, amar ao próximo, amar a si, se não praticamos isso, se no nosso dia a dia estamos rebeldes, estamos revoltados, estamos raivosos, e que não temos, então, uma empatia com o outro, pelo contrário, acabamos atuando de uma forma ruim e desnecessária com o próximo. E não foi isso que nós aprendemos com o Mestre Jesus, não foi nada disso. Ele nos ensinou a sermos dóceis no sentido de sermos amorosos. Ah, como desejamos sermos tratados de uma forma amorosa pelo outro,
como desejamos o carinho do próximo, como desejamos sermos acolhidos por uma pessoa a qual gostamos, como queremos receber o aconchego, o afeto, o afago do outro. É um desejo de todo ser humano. Esse carinho, esse afago. A rejeição é um dos sentimentos que mais atuam dentro do ser humano na atualidade. A quantidade de pessoas no mundo hoje que se sentem rejeitadas é muito grande. É muito grande. E a rejeição, ela leva a um outro processo complexo, que é a irritabilidade e a raiva. Quando eu me sinto rejeitado, logo me sobrevém uma raiva. Uma raiva me sobrevém, porque afinal de contas, por que me rejeitastes? Afinal de contas, eu sou uma pessoa que não sou para ser rejeitada e acabo sendo rejeitado. E aí, ao invés de eu modificar esse sentimento, eu aumento a raiva dentro de mim. E hoje há uma atmosfera muito grande na humanidade de rejeição, de raiva. E esse sentimento, ele gera doenças. E cada vez o mundo espiritual absorve essa energia, porque ela fica pairando entre aqui e acolá. E essa movimentação dessa energia doentia, ela faz crescer em torno de nós uma barreira, uma etapa ruim, como se fosse um grande guarda-sol a impedir que a atuação da energia melhor possa chegar a cada um. Porque criamos um guarda-sol a nos defender do que representa uma energia curativa. A humanidade precisa melhorar muito os sentimentos, precisa melhorar muito a vibração, precisa melhorar muito o que chamamos de pensamentos que sejam otimizados para o equilíbrio do ser como um todo. Rezar ajuda. Rezar ajuda. Mas utilizamos tão pouco isso. Tão pouco. As pessoas se perdem tanto em outras coisas, os pensamentos o dia inteiro pensando em tantas coisas fúteis, supérfluas, vazias, horas e horas perdidas no nada, na tecnologia, sem aproveitar o que poderia ser aproveitado. Lendo uma página dessa, absorvendo a página, vendo aonde pode ser modificado. Nessa passagem que eu falei sobre o Cristo, aonde posso eu modificar na minha vida que eu esteja julgando o próximo? Aonde eu posso modificar para melhorar em relação a isso? O que essa passagem me ensina? O que esse Cristo me ensina? O que esse mestre está a me ensinar que eu posso utilizar na minha vida? Porque senão não tem sentido isso. O que adianta eu ler tantas vezes e não aprender o que está sendo lido? Isso não é uma coisa inteligente. Se perde tempo. A vida passa e não se faz nada. A vida passa e o ser não procura modificar. E aí depois, o tempo passou. Nada se fez. O vazio tomou conta. A solidão que o ser humano sente, o estado de só, é imenso. A quantidade de pessoas que sentem uma solidão dentro de si, apesar da quantidade enorme de pessoas em volta, é imensa. Quantas pessoas estão no meio de uma multidão e se sentem só? Estão no meio dos amigos, numa festa, em qualquer local, e estão sentindo só. É uma quantidade enorme. E aí isso vai adiante num processo ruim, que é o suicídio. Mas é uma ilusão. Não morremos. Somos imortais, vivemos sempre. Então o suicídio é uma ilusão. Se é uma ilusão, há um problema antes disso tudo. E qual é o problema? É nos identificarmos com Deus. Precisamos nos identificar com Deus, porque quando nos identificamos com Deus, voltamos a nos sentir plenos, completos com o Pai. À medida que nos afastamos de Deus, rompemos esse laço com Ele, nos sentimos só, vazios, distantes, aí achamos que morremos, matamos o corpo e aí está tudo resolvido. Não, não resolve nada, porque voltamos lá para Deus outra vez. Olha só, que pensamento ruim. Se estás só, ora. Se estás só,
Pede a Deus para que te ajude a compreender novamente o sentido da própria existência. É isso. E aí, pratica o bem, exerce o bem, faça o bem, mesmo que no início isso ainda não traga um sentimento, mas isso é um exercício. É um exercício. Sabe quando se faz exercício? Você vai para os lugares fazer exercício e não consegue atingir o que você é? Porque você vai e faz e repete e sente dor e a vontade é parar, aí te diz, não, continua, porque é assim mesmo, você sente dor hoje não está muito bom, mas continuando, você chega lá na frente, você vai melhorar. Muitos desistem, não fazem exercício, e aí pioram das condições físicas. A mesma coisa a nível espiritual. Se não insistirmos, não mudamos. A gente acha que eu faço uma coisa boa hoje, amanhã está tudo resolvido. Não está resolvido. Precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de empenho, precisa estarmos ali todo dia investindo em nós mesmos. Pega, abre o livro, vai ler uma passagem do Mestre Jesus, vai ler, bem-aventurados os aflitos. Eu sou um aflito, eu sou um desesperado, tá? Então vai lá, lê isso aqui, o suicídio, a loucura, a destruição dos espíritos, bem, mal, sofrer, vamos ler, lê isso aí, veja o que tem a ver com a sua vida, procura ver o que tem a ver com a sua vida e faça a modificação necessária. As passagens estão todas aqui, elas estão detalhadas, elas estão bem esmiuçadas, elas estão mastigadas para que a gente leia e pegue isto e use na própria vida, porque então não serve de nada. E para complementar este capítulo, ainda Kardec vai nos falar justamente do Sócrates e de Platão, que vieram, podemos dizer aí, cerca de 500 anos antes do Cristo. Vieram por acaso? Não vieram por acaso. Deus os enviou para quê? Para preparar. Preparar o quê? Preparar a vinda do Mestre Jesus, que viria quase 500 anos, ou tanto depois, mas já trazendo determinados conceitos importantes naquela época. Eram filósofos que vinham então a refletir e a pensar sobre a vida, a existência da alma, a reencarnação, o que fazemos do outro lado da existência, o que representa a vida do outro lado, o que representa a vida deste lado, o que devemos fazer para melhorar, o que não devemos fazer. Eles passam a refletir sobre isso. Isso é uma das causas com que Sócrates é levado, então, a aquele ponto da morte dele, a cometer o suicídio induzido ali naquele instante. Mas veja, foi uma preparação para que as mentes começassem a pensar e refletir. Então nós vejamos, já há muito tempo que Deus já coloca nos seres humanos a semente, para que estejamos sempre pensando que a vida não se resume a isso aqui só, que a vida é muito mais do que isso tudo aqui, que a vida é muito além disto tudo, e que nós devemos entender que não vai ser através do materialismo que nós vamos encontrar a dita felicidade nossa. Não vai ser. Essa felicidade, entre aspas, ela é muito temporária, ela é muito transitória, e ela tem os seus percalços, ela tem os seus obstáculos, porque quanto mais nós possuímos, quanto mais nós temos, quanto maior a riqueza que nós temos, nós também, ao mesmo tempo, estimulamos a inveja das outras pessoas. Isso é uma carga muito grande. Se aproximam da gente pessoas que não estão preocupadas conosco, não se aproximam porque nos amam e gostam de nós, mas sim pelo que temos e não pelo que somos. Então é importante que nós pensemos nisso. E Sócrates, antes de Jesus, já vai comentar sobre isso, sobre a transitoriedade da riqueza, das posses, do ter, do possuir, em detrimento do ser. Já nos era falado da imortalidade da alma e como é importante para o ser pensar sobre isso e que existe justamente essa tramitação, mundo espiritual e mundo carnal. Aproveitemos este mundo para que possamos crescer. Perdemos muito tempo a não fazer nada. Perdemos muito tempo a falar mal do outro. Perdemos muito tempo a nos preocupar com o que não precisa ser preocupado. Perdemos tempo com muitas coisas que não têm o menor sentido.
E as coisas verdadeiramente importantes, nós esquecemos. E aí, já lá no final, muitas vezes temos um despertar, e aí verificamos que as coisas que são realmente verdadeiras e importantes, nós não demos importância. E aí vem o arrependimento, e pedimos uma nova chance, uma nova oportunidade. E aí, reencarnação. Como esse processo de autoconhecimento para que possamos, enfim, depurar, limpar, reajustar, corrigir. Mas se hoje estamos aqui, por que não vamos aproveitar? Ah, mas eu já estou velho. O tempo já passou. Não, não existe. O corpo está velho. O corpo. Mas a mente, o espírito, não. Esse aprende sempre, esse conhece sempre, esse sempre pode renovar, revigorar, revitalizar, reciclar, tudo que vocês queiram. Agora há que se ter coragem. Coragem para fazer isso. Coragem para fazer mudanças, porque hoje a humanidade quer coisas rápidas, imediatas, fáceis, simples, diretas. Quer obter o máximo, mas entregar o mínimo. Não dá. Não é possível. Não é possível que isso aconteça. Quando se lança uma semente de uma mangueira no chão, no solo, uma semana a mangueira cresceu. Nunca. A mangueira tem um tempo. Ela tem um tempo, que é o tempo para ela realmente crescer, formar-se e depois viver tantos e tantos anos quanto ela precisa. Se ela crescesse muito rápido, seria frágil e rapidamente o tempo iria derrubá-la. Parece que não queremos mais esperar isso. Parece que não queremos mais construir alguma coisa, já queremos as coisas prontas. Não, eu quero pronto, me entrega pronto, me mostra tudo pronto. Eu não quero aprender, eu não quero construir, eu não quero botar um tijolinho em cima do outro, eu não quero perder tempo nisso, eu não tenho paciência. Como? Como evoluir desta maneira? Só se evolui com paciência, só se evolui com dedicação, só se evolui construindo tijolo a tijolo a própria modificação e transformação. Não tem outro jeito. Não existe nada relâmpago, não existe nada de uma maneira rápida para ser acontecida, de maneira nenhuma. Portanto, vamos dedicar o máximo dos nossos seres, do nosso espírito, na mudança interior. Vamos utilizar tudo que está aqui neste Evangelho de Jesus para a nossa mudança. Essa é a boa nova. Essa é a boa nova que Jesus trouxe, nos falou, nos ensinou e pediu a todos que propagassem, difundissem, levassem a todas as casas. Esse é o nosso papel. E mais ainda, todos que estão aqui, encarnados e não encarnados, já temos o conhecimento dessa riqueza. Não tem como dizer que não sabemos. Já sabemos. Não somos ignorantes. Já detemos um conhecimento. Já temos esclarecimento. Aí já vê que a situação fica mais difícil. Vamos pensar sobre isso. Porque amanhã ou depois não há como justificar nada. Nos vai ser realmente colocado de frente para que nós pensamos o que fizemos com isso tudo, o que tu fizeste com isso, se sabias, se conhecias, por que não utilizou, por que não pegou isso e usou na própria existência, na vida, com os outros, com o próximo, para si. Ah, não usei, eu esqueci. Eu não usei, eu estava cansado. Eu não usei, eu estava dormindo. Eu não usei, eu não usei, eu não usei. Portanto, meus irmãos, vamos pensar, vamos refletir, vamos usar a própria existência atual para mudarmos, modificarmos e irmos adiante como Jesus nos pediu. Que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os corações, a nos unificar, nos trazer amor e compreensão. Paz.